pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão. Agora nós vamos falar da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está cada vez mais especial. A briga lá em cima, a briga lá embaixo. Antes de qualquer coisa, siga os nossos canais no YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. Dê seu like, compartilhe nosso material, mande a sua sugestão. Qual jogo você quer aqui no Histórias do Brasileirão, nessas rodadas finais da competição? Bem, a gente vai começar falando do Vasco e Botafogo. Segunda-feira, 7 da noite em São Januário, um jogo que coloca frente a frente dois clubes em situações distintas na competição. É um clássico carioca e ele faz parte da história do Campeonato Brasileiro. Talvez um pedaço que os dois clubes não gostem muito de tocar, mas que faz parte da história, inclusive recente, tá? Mas o Botafogo é líder do Brasileirão, brigando aí para poder manter a liderança, tentar abrir vantagem em relação aos concorrentes que chegaram perto do glorioso. O Vasco na sua luta contra mais um rebaixamento e o Vasco e Botafogo, que é tratado como um clássico da amizade, né? Essa partida, inclusive, seria em Volta Redonda, no Raulino Oliveira. A Polícia Militar do Rio de Janeiro tinha proibido clássicos em São Januário, mas pela relação de amizade que existe entre as torcidas de Vasco e Botafogo, o jogo foi liberado para acontecer na Casa Vascaína. Mas Vasco e Botafogo é o único clássico estadual que já foi disputado na Série B do Campeonato Brasileiro. Clássico estadual que eu digo é o quê? É Atlético e Cruzeiro, Grenal, Fla-Flu, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. O único clássico estadual entre times de grande torcida da mesma cidade já disputado na Série B foi justamente esse Vasco e Botafogo, numa edição memorável para os botafoguenses e para esquecer para os vascaínos. Foi em 2021, quando o Cruzeiro também estava na Série B, então teve 3 grandes da Série B de 2021, 22 também teve, mas aí com o Grêmio, porque em 21 o Botafogo foi campeão da Série B e o Vasco não alcançou o seu acesso, tá? Os dois tinham caído em 2020. Mas em 2021, os dois clássicos, o Botafogo venceu. Os dois clássicos contra o Vasco pela Série B de 2021, o Botafogo venceu. Ele já ganhou o clássico do turno desse ano e agora, para poder manter a ponta com uma certa folga, né? Folga sim, mas uma vantagem em relação aos seus rivais, ele precisa também repetir esse duplo e vencer em São Januário. Pro Vasco, até empate é desastre. A única certeza que a gente tem é de que teremos mais um memorável Vasco e Botafogo neste Brasileirão. Olha só, América e Atlético tem um dado muito interessante. A gente até falou no turno, né? O primeiro jogo do América numa competição nacional foi justamente contra o Atlético. Por quê? Porque Taça Brasil, o América não disputou nenhuma. Era o campeão mineiro que disputava a Taça Brasil e em 67, como o Cruzeiro foi o campeão de 66, o vice-campeão mineiro também foi e foi o Atlético. Então quer dizer, Taça Brasil em Minas Gerais jogaram Siderúrgica, Atlético e Cruzeiro. O Robertão, que é o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também virou a Taça de Prata, foi disputado ali em 67, 68, 69, 70, nunca teve a presença do América. Então, a estreia americana numa competição nacional oficial foi em 1971. E esse primeiro jogo foi justamente contra o Galo, um clássico mineiro no Mineirão, na primeira rodada da fase classificatória de 1971, que terminou empatado por 1-1. Agora os dois times se enfrentam de novo, o América vendeu o jogo para Uberlândia e defende uma invencibilidade contra o Galo no Brasileirão. Ela não é muito extensa, mas é representativa, porque os últimos 3 clássicos o Atlético não venceu o América. No ano passado, na temporada de 2022, um empate e uma vitória americana. E no turno deste ano, comando atleticano, aquele jogo do Mineirão que ninguém esquece, o Atlético abriu 2-0 em cima do América, que chegou ao empate no segundo tempo e por pouco não virou o clássico. Avança bem, ultrapassando a divisória do meio campo, é cercado pelo Éder, dá um bote, recebeu assistência do Hulk, tá livre, aberto na ponta, olhou pra área, o cruzamento na banca de gol, Pavão bateu! Marcou! O Macio fez, que presentaço pro Hulk, recebeu na banca do gol! Marcou!
rolada na ponta esquerda, Silva vai embora, Varanda dominou, ele tenta o avanço, ele passa pelo seu marcador, ele vai tentar o lançamento na ponta esquerda, chegou pro Danilo Avelar, cruzou na área, Caixa! Olha o cruzamento na boca do gol, bateu na zaga do Galo, voltou, novo cruzamento, é pro Benítez, bateu no peito, vai bater pro gol, olha o desvio, Caixa! Gol! Então, quer dizer, o Lanterna América, praticamente rebaixado da Série B, tem o Atlético pelo caminho, brigando no mínimo por Libertadores, mas também sonhando pelo título, com o Galo precisando derrubar uma mini escrita, porque há 3 clássicos não vence o América no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Internacional é sem dúvida nenhuma um dos grandes jogos da história do Campeonato Brasileiro. Não só porque decidiu uma edição do torneio, foi lá em 1975 e a gente já contou essa história aqui. Gol do Figueroa de cabeça no Beira-Rio, jogo único. Em 1975, o Brasileirão foi decidido num jogo único, a gente teve uma semifinal. Santa Cruz e Cruzeiro lá no Arruda, o Cruzeiro venceu por 3-2 e outra semifinal no Maracanã, Fluminense e Internacional. O Inter ganhou por 2-0. Como tinha melhor campanha, o Colorado teve o direito de decidir no Beira-Rio e ganhou por 1-0 com gol do zagueiro chileno Figueroa, com o Manga fazendo defesas espetaculares em faltas cobradas pelo lateral direito Nelinho do Cruzeiro. Mas as histórias que a gente vai contar são posteriores a essa, e cada um levou vantagem numa delas. E isso a gente está dizendo de confrontos de mata-mata do Campeonato Brasileiro. Na Copa União de 87, o Internacional venceu o turno e o Cruzeiro venceu o retorno no grupo deles. E aí o que acontecia? O regulamento previa um cruzamento nas semifinais entre esses clubes. Como o Cruzeiro tinha a melhor campanha, ele ainda teve o direito de decidir no Mineirão. Primeiro jogo no Beira-Rio, tá? Empate por 0-0. A segunda partida no Mineirão, o Cruzeiro não tinha a vantagem do empate. Se empatasse, o jogo ia para a prorrogação. Novo empate por 0-0 e prorrogação. E o Internacional venceu por 1-0 com um gol do centroavante Amarildo de cabeça na prorrogação e foi para a decisão da Copa União contra o Flamengo quando perdeu o título. Então depois de 75, 87 a gente teve uma semifinal de Campeonato Brasileiro entre Cruzeiro e Internacional. Em 2000, na Copa João Avelange, eles fizeram uma das quartas de final. E aí foi a vez de o Cruzeiro dar o troco. Eles empataram no Beira-Rio, assim como tinha acontecido em 87, só que no Mineirão, tá? O Internacional jogava por empate com gols, com 2 gols, né? Lá tinha sido 1-1, o Internacional jogava por empate com 2 gols. O Cruzeiro conseguiu chegar à virada por 3-2 e avançou às semifinais do torneio. Então, além da final de 75, Internacional e Cruzeiro viveram grandes momentos no Campeonato Brasileiro. Em 87, na Copa União, quando o Colorado levou a melhor. Em 2000, na Copa João Avelange, quando foi a vez de a Raposa dar o troco. Agora eles jogam neste domingo no Mineirão, um dos grandes jogos da rodada, com os dois tendo o mesmo objetivo, que é abrir distância em relação à zona de rebaixamento. Um abraço, pessoal!